Amor e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Classe do Relacionamento. As pessoas costumam dizer que eles são nova criatura. E o que quer dizer ser nova criatura? Ser nova criatura não é apenas um jargão de crente. Quando Cristo veio, ele veio trazer uma nova espécie de homem. A Bíblia diz sobre o primeiro Adão e o último Adão. Então, debaixo desse assunto é que eu quero trazer para vocês o porquê os crentes não morrem. Você quer saber sobre isso? Fique com a gente na classe do relacionamento de hoje. Vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Olha o que diz. 15:45. Acharam aí? Pegaram sua Bíblia? Pega aí, vamos lá. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Esse termo de primeiro Adão, segundo Adão, você vai entender melhor se você ver um dos nossos últimos vídeos, que vai estar aqui ou aqui em algum lugar aí. Você vai encontrar sobre a lei do representante. Se você não viu, corre lá, assista esse vídeo, você vai entender melhor o vídeo de hoje, tá certo? Adão, ele levou toda a sua descendência ao pecado. Então a Bíblia tem um termo que diz que todos que nascem a partir de Adão nasce pecador. Observe, o homem não é pecador porque peca. O homem é pecador porque recebeu de Adão uma herança. Vai lá comigo em capítulo 5, verso 12 de Romanos. Olha o que diz. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Observe, a morte é a consequência do pecado. Não havendo um pecado, se não houver pecado, não há necessidade de haver morte. Na verdade, não haverá morte se não houver pecado. Por quê? Porque a morte entrou pelo pecado. Observe o texto. É por isso que Jesus ele não morreu. Na verdade, ele deu a sua vida, porque ele não tinha pecado, então ele não podia morrer. Vai lá comigo em João capítulo 10, verso de número 12. Verso 18, para ser mais preciso. Ninguém tira de mim a vida. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este é o mandamento do meu Pai. Então, ninguém podia tirar de Jesus a vida, porque ele não tinha pecado, então ele a deu. É por isso que, quando ele está lá na cruz, ele entrega ao Pai o seu espírito, porque quando o homem deixa o seu espírito, ele é morto. Então, ele entrega ao Pai, ele diz: Pai, em teu nome eu entrego o meu espírito, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. Então ele não morre, ele entrega a sua vida. Na verdade, observe, Cristo ele arrancou do nosso espírito o pecado, ele está arrancando de nossa alma o pecado e ele irá arrancar do nosso corpo o pecado. Por quê? Porque o espírito, alma e corpo, toda essa parte nossa tem que ser remida. Espírito, alma e corpo. Nós iremos falar sobre isso, acredito que no próximo vídeo. Mas observe, e qual é o resultado de tudo isso? Nós nos tornaremos imortais. Abra comigo ali em Romanos capítulo 6, verso 23. Deixa eu ver se é esse texto aqui. Verso 23, vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, e não havendo pecado, consequentemente, não há salário. E o salário do pecado é a morte. Então, não havendo pecado, não há salário. Então, nós nos tornaremos mortais. Não porque nosso corpo será glorificado, não pela glorificação, não. É porque não haverá mais o pecado. Observe, Adão, quando a Bíblia diz que Deus ele
vai formar a mulher de sua costela, a Bíblia diz que Deus coloca em Adão um profundo sono. Na verdade, esse profundo sono Deus o matou. É porque antes, nesse período, na verdade, Adão ainda não tinha pecado. Então, a Bíblia não podia dizer que ele morreu, porque essa palavra morte só pode existir depois do pecado, porque é o salário do pecado. Então, a Bíblia afirma que colocou nele um profundo sono. Esse mesmo termo é dado aos crentes. A Bíblia nunca diz que crente morre. A Bíblia sempre irá dizer que os crentes dormem. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se os crentes não têm pecado porque Cristo já levou os pecados, então eles dormem em Cristo. Vai lá comigo em João capítulo 6. Verso 47, olha o texto. Vamos lá. Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Olha João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, você tem que viver, você tem que voltar à vida se você creu em Cristo, porque ele arrancou de você o pecado, então você não pode mais pagar por essa dívida. Vai lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem. Vai lá em Lucas, capítulo 20. Anota esses textos aí. Capítulo 20, verso 36. Olha lá. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Não podem mais morrer, porque agora são filhos da ressurreição. Vai lá em Daniel. Vamos lá no Antigo Testamento agora. Capítulo 12. Vocês encontraram aí? Daniel, capítulo 12. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Observe, agora, aqueles que estão em Cristo, na verdade, eles dormem. É por isso que a Bíblia diz que Deus colocou um profundo sono em Adão. Na verdade, Deus o matou. Mas como ele não tinha ainda o pecado, então ele não poderia morrer. Então Deus ele dá a vida novamente a ele. Observe, se Cristo pagou pelos seus pecados, consequentemente não poderá receber mais o salário. Se Cristo morreu pelos seus pecados, você certamente viverá. Ainda que morra, viverá, porque você vai estar apenas dormindo em Cristo. Que Deus abençoe. Fique com Deus.